Hoje eu queria falar sobre um versículo que está em Salmos 126, o número 1, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Olha o quão profundo é isso. E a gente vai aplicar isso no ambiente de trabalho. Seja qualquer que seja o ambiente de trabalho, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não edificar aquele projeto, em vão são os que o elaboram. Se o Senhor não ajudar naquela máquina que tu está desenvolvendo, em vão vai ser o trabalho daqueles que estão fazendo aquilo. E assim eu posso ficar modificando o que está sendo dito aqui. Ou seja, se não for da vontade de Deus, o que está sendo feito ali no ambiente de trabalho, em vão é o que está sendo feito. Olha que profundo é isso. Olha o quão profundo é isso. Então, está sendo desenvolvido no ambiente de trabalho uma determinada política para combater tal coisa ou para melhorar tal coisa. E aí as pessoas estão se esforçando, estão gastando tempo, seu dinheiro, a sua energia vital naquilo, mas não é da vontade de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Simplesmente é isso que está dizendo aqui. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Aí tu deve estar te questionando agora, nesse momento, tá? E aí, como é que eu sei que é da vontade de Deus? É a pergunta mais lógica que vai vir na cabeça do cristão. Como é que eu sei que isso é da vontade de Deus? A primeira coisa é entrar em oração. Essa é a primeira coisa. Entrar em oração. Como eu sempre falo aqui no canal, o Santo Terço. Recorre à mãe, a Mãe Maria. Recorre a ela. Recorre a ela. Recorrido a ela, a gente sabe, né? Na maioria das vezes não vai aparecer Nosso Senhor Jesus Cristo nos dizendo, ó, faça isso, 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 isso. Mas a gente pediu ali o Espírito Santo no início do Santo Terço. Ele vem nos iluminar. E vocês vejam, eu separei inclusive aqui na Bíblia uma situação que eu acho muito providencial para essa nossa discussão. Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 35, na verdade começa antes. É o caso do filho da Sunamita. Ela tinha pedido um filho, né? Na verdade, ela não tinha pedido um filho, né? O profeta Eliseu disse, olha, ela não conseguia ter filho, só resumindo a história, né? Posso errar aí, então vai lá e leia. Está no 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, começa ali. Então, o Eliseu passava lá na região e ela fez um quarto para ele, então ele se hospedava lá com o servo dele. Ela começou a cuidar do profeta. E aí ele viu que ela tinha problema para ter filho, ele disse, então tu vai ter um filho aqui, tal, tal, tal. E ela teve o filho, tal. Só que aí o filho morreu. Um dia o filho morreu. E aí ela foi atrás do profeta Eliseu. Ela disse, eu nunca te pedi um filho, mas agora eu amava e eu perdi ele. Aí o profeta Eliseu, ele disse, olha, ele mandou o servo dele lá, né? O Giese. Disse, põe teu bastão lá e que o menino vai reviver. Falou isso aí. Ela não queria que fosse o servo, ela queria que fosse ele lá na casa. Disse, tem que ter tu lá para ver o meu filho. E não deu outra, olha só. O que eu quero falar aí é a vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus nessa história? Porque o profeta, ele sabe a vontade de Deus. Quando Deus deixa ele saber. Olha o que está escrito aqui. Ele disse, o Senhor me oculta o motivo, nada me revelou. 2 Reis 4, versículo 27.
Deus não revelou para o profeta Eliseu, que tinha o espírito dobrado de Elias, como resolver essa situação. Nem sempre tu vai receber a resposta de mão beijada. Às vezes tu vai, às vezes não. Nesse caso, nem o profeta Eliseu recebeu de mão beijada. Ele mandou e disse, vai Gési, lá toca meu bastão. O Gési foi, tocou o bastão no menino e não aconteceu nada no menino. Ele continuou morto. E aí, olha o que o Eliseu fez aqui. Ó. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. Olha o que ele fez. Aí ele orou. Entrou, fechou a porta atrás de si e do morto e orou ao Senhor. É a primeira coisa que tu deve fazer, meu amigo. No teu ambiente de trabalho, antes de começar um projeto, antes de começar uma ideia que está vindo, é orar e perguntar se é da vontade do Senhor e colocar, sabe? Colocar na frente, na mesa, Senhor, está aqui, ó. Essa é a nossa vontade. É a tua vontade também, Senhor? Não tenho vergonha de fazer isso no ambiente de trabalho. Não tenho vergonha de fazer isso nas reuniões. Não tenho vergonha de consultar o Senhor. Senhor, essa é a nossa vontade aqui, ó. Nós estamos passando por uma crise agora, a gente corre o risco de fechar as portas, Senhor. Essa é a nossa vontade, a gente está vendo só isso como solução, Senhor. Nós estamos colocando aos teus pés aqui. Puxa uma cadeira para ele, deixa vazia, como eu deixo essa aqui do lado, isso aqui ó, é de Nossa Senhora. Puxa uma cadeira para Nosso Senhor Jesus Cristo, uma para Nossa Senhora, convida eles para sentar ali. Coloca isso. Ai, Marcos, mas isso aí é... Então tu não tem fé. Se tu acha que isso é brincadeira, então tu não tem fé. Isso não é brincadeira, ele vai estar ali. Tu acabou de convidar o Nosso Senhor para estar ali. Nossa Senhora para estar ali. E aí fala. Não precisa utilizar de orações fantásticas, não. Fala a oração do teu coração. Fala a oração do teu coração. Eliseu entrou, fechou a porta atrás de si, do morto, e orou ao Senhor. Olha só o que aconteceu. Depois subiu à cama, deitou-se em cima do menino. Provavelmente o Espírito Santo estava iluminando ele para isso, mas ele provavelmente achava que era da cabeça dele. Colocou seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e enquanto estava assim estendido, o corpo do menino aqueceu-se. Olha só, o profeta que não sabia o que fazer, orou, fez alguma coisa que veio ao coração dele, cabeça dele, e o corpo do menino se aqueceu. Eliseu levantou-se, deu algumas voltas pelo quarto, tornou a subir e estendeu-se sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. E aí tu me diz o seguinte: não funciona a oração ao Senhor? Não funciona consultar o teu Deus? Porque aqui diz em Salmo 126:1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constroem. Se a tua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, não vai dar certo esse projeto na empresa. Não vai dar certo esse caminho que vocês estão tomando. Não vai dar certo. Por que não consultar primeiro a Deus? Senhor, a gente está nessa situação assim. Estamos pensando em fazer isso aqui. Ajuda a gente. Ele é pai. Jesus disse: qual pai que vai dar uma pedra quando o filho pede um pedaço de pão? Ele, se vós sendo maus, nós que somos maus, damos coisas boas aos nossos filhos quando eles pedem, quanto mais o Pai que está no céu, que é infinitamente bom. Só Deus é bom, disse Jesus. Então pede. Pergunta, te aconselha com teu pai. Não é isso que a gente faz. A gente vai e corre para o pai, olha pai, está acontecendo uma situação assim, o pai te dá um conselho, te dá um caminho. Meu pai sempre me dizia, Marcos, os 2 caminhos que tu tem que seguir na vida, educação e religião. O estudo é sempre importante, Marcos, ninguém te tira isso. E a outra é a tua fé, teu pai do céu, sempre acompanhado por Deus. Teu pai não te bota no caminho numa fria.
E por que tu deixa isso de lado quando tu está no ambiente de trabalho? Por quê? Por que tu esquece disso? E eu volto a lembrar mais uma vez, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não abençoar o projeto, se o Senhor não estiver ali na hora da consulta do que vocês pretendem fazer naquela crise que vocês estão tendo, em vão vocês trabalham. Em vão. Sabe o sentimento de tu fazer todo aquele negócio lá, fez aquela campanha de mobilização lá, vou implantar o 5S, por exemplo, fiz tudo aquilo lá, deu com os burros na água, como se diz, não funcionou nada, não conseguiu nada, saiu tudo errado, porque tu não consultou o Senhor. Às vezes era da vontade dele, mas se tu tivesse consultado, ele te diria, faça assim. Faça desse jeito, que desse jeito vai dar certo. Ele vai te dar o caminho para dar certo aquilo. Ele vai te dar os passos para dar certo aquilo. Fiquemos em Deus, com Deus e tudo para Deus, com a intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, São José, padroeiro do trabalhador, rogai por nós.